que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me O melhor lugar do mundo. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta
costa com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Irmãos, por favor, de pé, vamos cantar o hino Pode Cair o Mundo, mas nós estamos firmes com Jesus. O mundo corre em busca de sucesso, E a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é paz
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, está no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, estou grande vencedor. Ele é o nosso general, ele é o nosso salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, nós falamos do Seu amor por cada um de nós, que o melhor lugar é estar aos Seus pés. Nós cantamos que esse mundo pode cair, mas quando estamos com o Senhor, nós estamos em paz. Que as letras que cantamos sejam verdade nas nossas vidas. Ó Pai, que tudo que venha a ser falado, louvado, durante este culto, seja para a Tua honra e Tua glória, ó Deus. Nós invocamos a Sua presença mais uma vez neste lugar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Hoje nós vamos sortear 2 bis. E amanhã eu já adianto que nós teremos um bis, um boné e teremos produtos naturais que o irmão Toledo trouxe. Isso vai ser super legal. Então vamos ao sorteio de hoje. Hoje vamos sortear apenas 2 bis. Hélio, você. Pode pegar um bis, Hélio. Vamos lá, mais um. Aline. Você foi a sorteada, Aline. E aí, então, amanhã teremos muitos outros brindes para o nosso último sorteio da semana de oração. Agora nós teremos uma mensagem musical.
Boa noite. Boa noite a todos. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Amém.
Boa noite. Como é que vocês estão? Bem? Quem está bem diz amém. Ô, glória. Quem não está, vai passar. Se ainda não passou, vai passar. Aqueles que estão nos acompanhando futuramente, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos numa semana de oração aqui na Igreja da Bela Vista. E para mim tem sido um prazer conhecer um pouquinho mais da realidade de vocês. Uma igreja que eu já tinha ouvido as histórias deste lugar e nunca imaginava que estaria aqui compartilhando a palavra de Deus. E hoje, nesta noite, nós iremos continuar falando do amor de Deus. Se você está nos acompanhando desde o começo, nós estamos estudando o livro de Lucas e o tema da nossa semana de oração é Amor é ação. A ideia de que através do amor que nós encontramos em Cristo Jesus, nós somos movidos a agir, a fazer algo. Cada dia nós temos estudado um tema, e eu quero ver quem são os bons de memória aqui. No domingo, nós estudamos o tema, vocês lembram? Gratidão. Falamos a história de alguém que era um leproso e teve a vida transformada. Depois disso, na segunda-feira, nós falamos sobre o tema um tema difícil. E vimos algumas histórias dentro do contexto bíblico, no livro de Lucas, a ideia de perdoar. Quão importante é perdoar. E pedir perdão também. Nós vimos que Deus é um Deus de braços abertos, disposto a perdoar. Avançando um pouquinho, na terça-feira, quantos estavam aqui, lembram do tema? A fé, uma palavra pequenininha, alguém fora do contexto, mais um excluído. Um romano, um soldado, um centurião, foi capaz de exercer uma fé maior do que os judeus. Ontem, quarta-feira, vocês lembram o tema? Adoração. Amar é adorar. E vimos a história de duas mulheres no contexto de adoração que Jesus fala ali quando ele está sendo tentado por Satanás. A adoração faz parte da nossa expressão, como nós adoramos, a ideia de nós nos esvaziarmos e o nosso Deus ser elevado, mas a ideia de adoração é algo que nós servirmos, que nem a história de Ana, dia e noite. Uma pessoa que não só nos cultos adorava, mas tinha uma vida de adoração. E hoje nós vamos estudar mais uma história de alguém excluído. O tema dessa noite é Amar é obedecer. E nós vamos estudar mais uma vez no livro de Lucas. Nós vamos ler um trecho que está no capítulo 19 de Lucas. E uma das formas que nós temos de estudar a Bíblia é sempre interessante quando nós fazemos comparações. Tinha um professor meu, do Antigo Testamento, ele falava que quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos diversas repetições, sim ou não? Nós vemos histórias que se repetem. Algumas histórias são encontradas no livro de Gênesis e depois você vê algo parecido no restante da literatura. Uma outra forma de nós estudarmos é comparando um capítulo anterior com o capítulo que nós estamos lendo. Essa divisão de capítulos e versículos, elas não existiam. E era como se fosse uma história só. Então tem várias relações. E hoje a gente vai fazer um pouquinho disso. Vamos estudar um trecho do capítulo 19 e ver o que Jesus falou no capítulo 18 a respeito de obediência. Estamos juntos? Capítulo 19. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos com a Tua palavra aberta. Rogamos humildemente que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Se estamos preocupados com as coisas da vida, com o amanhã, com as doenças, com os filhos daqueles que têm, nós queremos entregar tudo isso em Tuas mãos neste momento. Possamos ouvir a Sua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? A história de alguém conhecido, um homem chamado Zaqueu. Vamos ler o texto e depois fazer algumas reflexões.
Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, eu leio na tradução que eu tenho o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que ele era também? Rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de quem? De Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história de Zaqueu é uma história conhecida. Tem até a música agora do Daniel Lidick, né? As mães aí que colocam Minha Vida é uma Viagem, acho que tem uma historinha dele, é engraçado. Zaqueu é um personagem que nós vemos nas histórias infantis, um personagem conhecido, e hoje nós vamos estudar um pouquinho da história dele. Quando nós o analisamos esse contexto, sempre gosto de fazer isso, o verso 1 está falando que Jesus está entrando em uma cidade. Que cidade é essa? Jericó. Jericó também é conhecida como uma cidade, tem uma história famosa, né? Eis que Josué venceu Jericó. Tinha a música que derrubam ali as muralhas. Aquela Jericó que foi destruída não é, quem sabe, a mesma aqui do contexto de Lucas. A cidade, ela moveu para uma outra parte, ainda no território de Jericó, mas é uma nova cidade. Essa cidade de Jericó, que está aqui no texto, esse local era um local conhecido porque muitas pessoas passavam por ali. E Jesus estava a caminho de Jerusalém, caminho do local onde ele iria morrer. E Jericó era conhecida por ser, quem sabe, uma Bauru de antigamente, onde era um cruzamento de muitos lugares. Eu sei que tem uma estação de trem, tem uma história aqui. Alguns comerciantes passavam por esse lugar, mercadoria indo para outros lugares pela ferrovia, mais ou menos nesse conceito. As coisas passavam por Jericó. E ali era uma cidade onde se movimentava muito dinheiro, tinha uma espécie de alfândega ou pedágio. As pessoas que passavam tinham que pagar valores. Se eles estavam carregando alguma coisa de uma cidade para outra, eles tinham que pagar taxas, impostos. Então ali circulava o dinheiro. Uma cidade movimentada. Uma cidade onde as pessoas prosperavam financeiramente. E Jesus, nesse contexto, ele fala sobre isso um pouco antes. E é um dos temas que Jesus mais fala com respeito à riqueza. Ele fala sobre o reino de Deus e eu acredito que o segundo tema, não fiz nenhuma pesquisa em cima disso, mas acredito que talvez seja com respeito às riquezas, às finanças. E quando nós analisamos o capítulo anterior, ele fala um pouquinho disso. Nós vamos falar sobre isso também. Jesus estava atravessando essa cidade e eis que um homem chamado Zaqueu. Um homem aparece e fala que esse homem, ele era o maioral dos publicanos. Nós vamos estudar a história desse homem e dividir ela em 4 partes. A primeira, nós vamos entender esse contexto de profissão que ele tinha. Publicano. Eu sei que muitos dos jovens, quando nós estamos ali, quando eu estava nessa fase, ali de escolher a profissão era um desafio, né?
Então você faz teste vocacional, você fica preocupado, eu quero ir nesse sentido, quero fazer essa graduação, aí os pais, mas isso não vai dar dinheiro, você não vai conseguir ir para frente. E tem todo esse desafio. Alguns descobriram a profissão, quem sabe fizeram faculdade em uma profissão e de repente mudou, a vida levou e ele conseguiu uma outra profissão e conseguiu sustento para a família. São histórias assim. Eu confesso que eu nunca pensei em ser pastor. Minha primeira formação é análise e desenvolvimento de sistemas. Negócio de nerd, né? Mexe com computador, minha mãe fala, um negócio que mexe com computador ali. Mas era a minha antiga profissão. Mas na realidade, no fundo, eu acho que eu também não queria ser analista de sistemas. Minha vontade era ser rico. Era isso que eu queria. Maldonado, eu comprava aquela revista Você S.A., isso mesmo. Assinava isso, tentava pensar, eu vou ser rico, né? Porque nós buscamos, é algo que nós buscamos a nossa profissão. Não está errado. Só de repente, quando nós perdemos o foco, quem sabe complica. Zaqueu, ele tinha alcançado o ápice da profissão dele. E era uma profissão que, convenhamos, não era muito querida. Vocês lembram qual que era a profissão que ele tinha? Cobrador de imposto, publicano. O homem do leão, muito bom, tem um contador ali, né? Nós geralmente não gostamos das profissões que tiram o nosso dinheiro, verdade ou não é? Aquela pessoa que vem lá para cobrar uma taxa de vocês, você não gosta daquela profissão. Então esse já seria um motivo para não gostar de Zaqueu. Só que além de ser um coletor de imposto, quem sabe se ele fosse honesto, ele já não seria muito bem quisto ali na sociedade. Os coletores de imposto, eles tinham uma fama de corrupção. Como que funcionava o trabalho deles? Eles tinham uma aliança com os romanos e eles tinham alguns pontos específicos na qual eles cobravam impostos. Eles pagavam um imposto. Então, digamos que eu sou um cidadão, eu tinha que pagar um imposto para esse coletor e ele repassava isso para Roma. Roma deixava que os seus escravos ou os países que eles conquistavam viver, só que eles tinham que pagar para viver. Parece a gente hoje em dia, né? Tem que pagar para viver, né? Alguns falam que até para morrer você tem que pagar, enfim. Mas num contexto esse do Império Romano tinha que ser pago e era uma taxa alta. Os coletores de impostos, além de eles serem vistos como traidores porque se alinhavam ali com Roma, eles ainda cobravam impostos a mais, na qual eles obtinham ali o sustento para a vida deles e faziam diversas fortunas. Aqueles homens, eles eram odiados. Coletor de imposto era tratado como um pecador. Em outras palavras, era como se não tivesse salvação para um coletor de imposto. Só que ele não era só um coletor de imposto a mais. O texto diz que ele era quem? O chefe, muito bom, o maioral dos publicanos. Se tinha alguém que organizava, se tinha alguém que mexia com tudo isso, esse era Zaqueu. Tinha construído um império a custo do suor do trabalho de outras pessoas. Zaqueu, ele tinha uma fama. Ele tinha construído castelos. Ele alcançou, quem sabe, o auge na sua profissão. Ele era o maioral. Nós vemos que ele, na sua profissão, ele alcançou o sucesso. Nós vemos que os coletores de impostos, eles eram tão odiados, e agora nós vamos fazer algumas relações, que Jesus ele faz ele dita uma parábola no capítulo anterior, vira uma página, capítulo 18, Jesus está comparando um fariseu com um publicano. Hoje, se eu chamo alguém de fariseu, a pessoa vai olhar para mim, epa, fariseu é você. Mas naquela época, o fariseu era visto como alguém bom, alguém que estudava a palavra, alguém que tentava seguir à risca aquilo que Deus disse e algumas coisas que eles inventaram também.
E aqui tem a parábola do fariseu, alguém bom, e do lado dele tem um publicano, aquele que é odiado pela nação. Um político corrupto, enfim, quem você pensar aí na mente. E Jesus, ele fala sobre isso. Verso 9 do capítulo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha o que ele diz no verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O verso 11 do capítulo 18 diz: o fariseu, posto em pé, orava para si mesmo. Olha só. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Verso 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Nós conhecemos, quem sabe, essa última parte do texto, né? Os humilhados serão exaltados, amém? Mas aqui nós vemos que ele se colocou na condição de humilhado, de pecador, enquanto o outro se exaltava. Zaqueu era um pecador, o maior deles, odiado pela nação. Só que algo aconteceu na vida dele, que fez toda a diferença. Quando nós falamos da sua profissão, coletor de impostos, era uma profissão que as pessoas, os judeus da época, não gostavam muito pela profissão. Nós também podemos falar do seu status. Ele era uma pessoa rica. O verso 2 diz isso: maioral dos publicanos e rico. Jericó, por ser esse lugar importante, fez com que a vida de Zaqueu se tornasse bem-sucedida. Através do trabalho dele, coletando impostos de forma injusta, ele enriqueceu. Zaqueu, ele se tornou rico. E, infelizmente, às vezes, a riqueza destrói o caráter de muitas pessoas. É errado ser rico? Pela Bíblia, não. Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram boas condições. Mas nós vemos também histórias de pessoas da nossa sociedade que por conta do dinheiro se corromperam, correram atrás de algo, de um castelo que é destruído pela areia. Como eu disse, eu morei na Austrália. E eu amo o povo australiano. E o meu papel, minha função lá era como a função que eu tenho praticamente hoje, que era obreiro bíblico. Trabalhava estudando a Bíblia com as pessoas, tinha que levantar interessados. E o meu desafio era ir na casa das pessoas. Eu tinha uma pesquisa bíblica, eu batia na porta e começava a fazer a pesquisa. E a pesquisa ia com respeito ao futuro, perguntava com respeito à sociedade, o que eles imaginavam, e ela era direcionada para o viés espiritual. E quando chegava nesse viés, quando chegava essas perguntas, o australiano, ali no contexto onde eu vivia, eles falavam: olha, Roberto, eu gostei de você, cara, mas com respeito à religião, eu não tenho interesse nenhum. Você me perdoa. E fechava a porta. A riqueza em alguns lugares faz com que a pessoa se torne tão independente que muitos acham que não precisam de Deus. Jesus mesmo, nesse mesmo capítulo, falando a história, conversando com um rapaz que é conhecido como jovem rico, capítulo 18, verso 18, certo homem de posição perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus.
Ele diz, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Verso 21, ele replicou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Verso 22, ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? Nos céus. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Desafio. Um jovem que conhecia a verdade, que conhecia o assim diz o Senhor, assim que tem que fazer, os mandamentos de Deus, mas quando teve o chamado de Jesus, quando Jesus o confrontou com o verdadeiro amor, que é dar, é servir, é ser bênção para outras pessoas, infelizmente, ele não fez. Fico feliz que essa igreja tem um projeto bonito de servir as pessoas necessitadas, de ajudar, e eu sei que muitos aqui ajudam com seus recursos, com aquilo que tem as pessoas que mais precisam. Continue ajudando, continue amando, continue dando o seu valor, o tempo, o dinheiro, os dons que nós temos em prol dos pobres. Zaqueu, ele tinha uma profissão que não era querida. Ele tinha uma condição financeira boa. E o texto também fala da sua condição física. Eu acho isso muito interessante. Quando nós vemos ali o verso 3, Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Tem alguém aqui que é conhecido como baixinho? Ela sabia que ele ia levantar a mão. Chega aí, mano. Vem cá. Você tem quanto de altura? 1,43? Você acha que vai crescer até quanto? Uns 2 metros? Não, né? Baixinho, né, Hélio? Você é o mais baixinho da sua turma? Geralmente, o mais baixinho da turma é quem comanda a turma, né? Não é não? Mulher baixinha manda em casa. É ou não é? Valeu, mano. Obrigado mesmo. O Hélio, ele é baixinho comparado a pessoas altas. Chegar alguém de 2 metros de altura, acho que todos nós somos baixinhos perto dele. A gente não sabe, na época de Jesus, qual que era a estatura. Nós vemos em filmes e alguns elaborados um Jesus ali que, quem sabe, não tem nada a ver com como que ele era naquela época. A gente não tem uma ideia de qual era a altura. Mas por algum motivo, Zaqueu ele era visto como baixo, de pequena estatura. Nós não sabemos o quanto. Quem sabe ele era mais baixinho que você, viu, Hélio? Quem sabe? Esse homem, ele não conseguia ver Jesus. E é interessante esse contraste. Ele não conseguia ver também pela sua pequenez, mas porque tinha uma multidão na frente dele. E nós, como multidão do povo de Deus, nós temos que deixar que as pessoas vejam a Cristo. Os nossos queridos. Não podemos criar barreiras para que eles não tenham contato com Cristo. Zaqueu, ele era um maioral na sua profissão, mas neste momento, o texto mostra que ele era um pequeno, um baixinho na fé. Só que mesmo ele sendo baixinho na condição física, quando ele resolve ter um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. E mais uma vez, quando nós vemos os contextos, né, a ação de Zaqueu, ele era alguém pequeno, e no verso 4, ele sai correndo adiante, subiu em um sicômoro. Tem alguma outra tradução aí dessa árvore? Olha que interessante, uma figueira. Figueira brava. Eu não faço ideia de como que seja uma figueira. Alguém já subiu uma figueira aqui? Zaqueu subiu. Baixinho conseguiu subir. Eu sou de São Paulo, então as árvores para mim, o pessoal, olha, o pé de manga ali, eu não faço ideia. Se falasse que era de laranja, para mim dava na mesma, né? Não sei diferenciar. Todo urbano. Queria ter essa oportunidade de ter crescido como meu pai na roça, né?
Zaqueu ele sobe nessa figueira, e eu acho interessante essa relação que é feita. Ele tem uma atitude essa que é bem parecida com o que está no capítulo anterior. Como assim, Roberto? Mais uma vez, vamos voltar, capítulo 18, verso 15. Traziam-lhes também as crianças para que tocasse os discípulos, traziam-lhe também as crianças para que os tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou. O que ele disse? Deixai vir a mim quem? Os pequeninos. E não embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Eu não sei se a altura de Zaqueu era de quem sabe de uma criança. Elinho, quando eu percebi que eu era maior que um adulto, foi num momento muito engraçado na minha vida. Eu estava de férias, no Rio de Janeiro, e no local onde eu estava, eu não sei quantos que vão lembrar disso. Se você lembrar, sua idade já está mais avançada, hein? Tinha um negócio chamado Programa da Xuxa, que a gente não assistia muito. E tinha uns baixinhos, um que chamava o Praga da Xuxa. Alguém lembra desse Praga? Eu tenho foto com o Praga da Xuxa, e eu era maior do que o Praga da Xuxa com 5, 6 anos, eu acho. 6, eu acho, 7. E ele era baixinho. Zaqueu talvez fosse de um tamanho pequeno, que nem de uma criança, e a atitude que ele tem parece de um menino. O maioral dos publicanos, alguém que tinha uma função grande, ele tem uma atitude de criança. E quando a gente faz essa comparação, as pessoas também estavam impedindo que ele fosse até Cristo. Ele toma uma atitude, ele corre adiante, sobe numa árvore. Jesus, chegando perto deles, falou o seguinte: Zaqueu, você está passando vergonha, meu filho. Desce depressa. Desce daí. Eu não sei quantos pais aqui tiveram trabalho com os seus filhos. Alguns que você mandava fazer alguma coisa e eles demoravam. Tem uma lei que é uma lei universal. Eu não sei se acontecia na sua casa. Eu vou contar até 3. Essa funcionava. 1. Não, mas já estou indo. 2. Na terceira ali, rapaz, você tinha que andar rápido. Senão, a cinta chegava em você, né? Quantos são dessa época? Eu sou dessa época. Minha mãe, rapaz, esperava para ver chegar o 3. Parece uma atitude de criança, uma fala com alguém pequeno. E é bonito como Jesus fala, Zaqueu, ele chama ele pelo nome. E o nome de Zaqueu, gente, significa justo, puro. Tem um rapaz, em cima de uma árvore, um senhor, que ele é conhecido pela população por ser alguém que rouba, que frauda o povo, e Jesus chama ele pelo nome, falando, desce depressa. Só que o texto não termina ali. Ele fala para ele o seguinte: pois me convém ficar aonde? Em sua casa, hoje. Já pararam para pensar? Já pararam para pensar se eu, na condição de pastor, chego aqui para você, aconteceu um problema na minha casa, eu preciso dormir na sua casa. Alguns vão falar com alegria, né? Outros vão falar, pelo amor de Deus, a casa está bagunçada, criança, a pia, né? E eu sou um como nós, somos todos assim, pecadores, somos irmãos, amigos. Aquele momento era quem? Cristo Jesus, um rabi, um mestre, e tinha toda essa conotação de estar ali, um rabi com um pecador, e Jesus, ele quebra esse paradigma mais uma vez. Imagina se Jesus fosse para a sua casa hoje, ai, aquela louça que a gente não lavou. Se fosse na minha casa, eu ia falar, Jesus, perdão, não deu tempo ali, tinha que fazer umas visitas, né? Onde Jesus ia dormir, tem lugares, tem lares que nós nos sentimos muito bem. Pessoas que nós hospedamos, tem gente que tem esse dom de receber pessoas. Eu tive a experiência, quando eu estava na Austrália, de conhecer um rapaz que ele era um refugiado.
e saiu do país dele. Ele lutou na guerra do Afeganistão. E ele saiu do país dele porque o seu companheiro de batalha havia morrido. Ele falou, não consigo mais viver neste lugar. E ele teve uma experiência, foi até a Malásia, e agora estava ali refugiado na ilha da Tasmânia, na Austrália. Então as pessoas ele conseguiu um lar, estava procurando estudar, uma profissão, e ele me fez um convite, Ele sendo muçulmano, eu fiz amizade com ele em um local onde a gente estava aprendendo a falar inglês, e ele falou, Roberto, eu gostaria que você viesse na minha casa. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Um muçulmano chamando um cristão para ir na casa dele. Eu fiquei, confesso que preocupado. Como que eu iria? Se eu levava alguma coisa? Porque estou em todo o contexto cultural envolvido. Não só a religião, mas a forma que eles vivem. Será que se eu for na casa de vocês, eu pergunto, preciso levar alguma coisa? Aí alguns falam, pode levar, se você puder trazer, não tem problema. Então eu estava preocupado com isso e mais também como que eu iria me portar numa religião diferente. E eu confesso para vocês que ao entrar na casa dele, do Abdu, eu fui tratado como um rei. Ele me deu o que ele tinha de melhor. Ele falou, olha, Roberto, aqui estão algumas frutas lá da terra dele, um chá específico, tomei um café da manhã ali com ele, os filhos ali, felizes por estar na presença dele, me tratou de uma forma, uma fineza, que eu nunca imaginei, sabe? Receber no lar, receber na casa. Eu que estava preocupado e pensando o que eu poderia oferecer, na realidade ele me ensinou, me recebendo no lar dele. Eu não sei o que aconteceu na jornada. Eu convidei ele, foi uma vez lá na igreja adventista, no meu último sermão que eu fiz. Eu tenho orado por ele e peço que vocês orem, para que ele conheça o verdadeiro Senhor. Sabe? Essa estranheza que causou em mim, causou também na população. Por mais que Zaqueu estivesse feliz, quando nós analisamos ali, todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com pecador. No verso 6 fala que Zaqueu ele desce com toda a pressa e o recebe Jesus com alegria. E quando nós vemos a relação que tem desse capítulo com Gênesis, nós percebemos que o nosso Deus ele não muda. Quando nós vemos lá no Jardim do Éden, por conta de uma árvore, o primeiro casal, eles escolhem o desobedecer à vontade de Deus. E quando entra o pecado, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Fugir da presença de Deus. E tentam resolver o problema da nudez usando uma folha de que árvore? Da figueira. Zaqueu agora ele está em cima de uma figueira. E em vez, quando o próprio Deus ele vai atrás do primeiro casal, eles estão fugindo. E neste momento, Zaqueu ele está procurando encontrar com Deus. O que esse texto fala para mim? Que Deus ele não muda. Ele está sempre procurando os seus filhos. E quando nós olhamos o texto para Adão e Eva, olhamos também para Zaqueu, nós nos incluímos porque todos nós somos pecadores. E esse Deus está em busca de nós. Ele fala, filho, desce depressa, larga isso que você está fazendo, ouve minha voz, me busca. Zaqueu ele desce depressa e o recebe com alegria. Em contrapartida, todos os outros, quando viram, começaram a murmurar. Começaram a falar, esse daí é um pecador. Esse daí não merece. Os fariseus também questionavam Jesus, por que ele come com os pecadores? Por que ele come com os fariseus? Aliás, que ele come com os publicanos. Os fariseus falavam isso. E Jesus, ele vai independente do pensamento das outras pessoas. Ele chega à casa do pecador. E o verso 8, a história começa a aprofundar. Zaqueu, ele se levanta. E alguns até brincam, né, que ele levantou para o pessoal ver ele. Não pode ficar fazendo piada com pessoa pequena.
Zaqueu ele se levanta e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Havia um código ali em cima da lei mosaica que quando alguém defraudava alguém, ele tinha que restituir 20% a mais daquilo que ele defraudou. Zaqueu, ele está cumprindo a pena máxima que era. Se de repente tivesse matado um filho, tinha essa condição. Então ele estava falando: olha, Senhor, se eu fiz algo de errado, eu quero mudar, porque eu quero ter paz, porque eu encontrei paz contigo, Jesus. E eu quero ter paz também com as pessoas ao meu redor. Zaqueu entendeu o significado que quando Jesus ele entra na nossa casa, ele vem para fazer mudanças. Quando ele entra na nossa vida, algumas coisas que pareciam normais, quando Jesus vem, como se fosse um espelho, ele mostra os erros que nós estamos tendo. E ele fala: filho, está na hora de você mudar. Isso não presta mais. Ele falou: olha, eu vou dar metade daquilo que eu roubei aos pobres, daquilo da riqueza que eu tenho. Doar o que ele tem. Mas ele também resolve, não apenas isso. Se eu fiz algo de errado, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes. E neste momento, onde ele obedece, tem a mudança de comportamento, entra a salvação no lar de Zaqueu. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de quem? De Abraão. Porque o filho do homem, veio buscar e salvar o perdido. E nessa noite Jesus ele quer fazer o mesmo na minha e na sua vida. Eu não sei se tem algo que você tem prendendo, achado que é valioso, só que tem te separado, tem feito com que você não alcance a salvação. Quem sabe o seu problema fosse que nem Zaqueu com respeito às riquezas. Quem sabe é um vício. Quem sabe é um pensamento, um estilo de vida, um comportamento que está na hora de você mudar. Jesus ele tem pedido isso para todos nós. Se for possível, entregar tudo que temos. O capítulo anterior também faz essa comparação. Os discípulos questionam Jesus. Capítulo 18, verso 24 diz: Jesus vendo, continuando a história do jovem rico, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E nós, como igreja de Laodiceia, a primeira coisa que Deus fala para a igreja de Laodiceia é que nós somos ricos, ou nos achamos ricos. Mas, na verdade, essa riqueza mostra que nós somos pobres, cegos e nus. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos ficam questionando, quando ouviram: sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Para Deus. Pedro disse: eis que deixamos nossa casa, nosso lar, tudo que tínhamos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou a mulher, ou os irmãos, ou os pais, ou os filhos por causa do reino, que não receba no presente e muitas vezes mais, no mundo por vir, a vida eterna. Tem algo que tem te prendido e Deus está falando para você deixar? Meu irmão, deixe. Obedece o que Deus fala, pois o mais importante para todos nós é alcançarmos a vida eterna. Mais importante do que as riquezas, mais importante do que a glória deste mundo, é a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Querida, vai cantar. Vai cantar mesmo? Está combinado? Eu queria que nessa noite nós já oramos pelo nosso próximo. Queria que você fizesse aí, a gente brinca de recal espiritual, né? Fala: Senhor, sonda-me, se tem algo que eu preciso largar, se tem algo na minha vida que eu preciso obedecer, se tem algo na minha vida que eu preciso entregar em tuas mãos, me levantar, que o Senhor faça, que o Senhor me mostre. Mas não deixe
que eu perca a eternidade por conta de algo mundano que tenha atrapalhado a minha relação contigo. Quando Zaqueu, o mais baixinho de todos, ele reconheceu isso. Ele se tornou grande no reino e a salvação chegou na casa dele. E esse é o meu desejo para você e para sua família. Que vocês tenham um encontro com Jesus, que Ele tire o que não presta, que nós possamos obedecê-lo e assim termos salvação. Escute essa música, fale com o Senhor e que Ele nos transforme. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar. Um novo céu, um novo lar, belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal. Um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em tuas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em tuas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em tuas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Jesus, ele avistou Zaqueu em
em cima de uma árvore. Mas não foi só porque ele estava naquele local. Da mesma forma, ele sabe aquilo que passa no meu e no seu coração. Ele vê aquilo que tem te afastado e me afastado dele. Ele fala: filho, vem depressa, deixa isso para lá. Eu quero entrar na sua casa e transformar a sua vida. Se você tem esse desejo de obedecer a Deus, ter uma vida transformada por Ele, peço que você se coloque de pé e vamos juntos orar. Pai de amor que habita nos mais altos céus, graças te damos pelo seu amor, pela sua bondade, ó Deus. Nós não conseguimos compreender. É muito amor. Porque quando olhamos para a nossa vida como pecadores, nós vemos que é impossível nos salvar. E realmente é. Mas quando olhamos para Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e há de fazer, nós vemos que é impossível nos perdermos. Pai, por favor, nos ajude a buscar a Jesus diariamente. Nem que a gente precise subir numa árvore para ter um encontro com Ele, ó Deus. Nós vemos que esse homem, ele tinha tudo que o mundo pode dar. Zaqueu, ele tinha condição financeira, tinha o seu mini-reino ali, mas todos nós, ricos e pobres, nós nascemos com um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Ó Pai, por favor, que nós possamos descer depressa das artimanhas que o inimigo tem colocado na nossa vida e te convidar para que o Senhor esteja no nosso lar. O texto diz que o Senhor está à porta, batendo. Possamos abrir e ceiar contigo, ó Deus. Pai, se tem algo que nessa noite alguém precisa se libertar, precisa obedecer, dê forças para que essa pessoa alcance, que essa pessoa faça, que essa pessoa largue ou deixe, mas que nenhum venha a se perder. Quando Zaqueu teve essa noção, quando ele entendeu, houve salvação na casa dele. Ó Deus, não deixe que nenhum se perca, que todos possam obedecer e seguir a vontade de Cristo Jesus. Pois todos aqui nessa noite são chamados, são convidados a serem também filhos de Abraão, herdeiros do reino. Pai, que o Senhor conceda a salvação a todos nós. Esteja com os filhos que estão distantes, com os queridos que nós gostaríamos que estivessem aqui. Nos ajude a falar, a testemunhar do seu amor. Mas para que isso aconteça, primeiramente na nossa vida, nos ensine, nos ajude a obedecer a sua vontade. Nós te rogamos tudo isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Vão em paz e nos vemos amanhã, nossa última noite. Passou rápido, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações mais uma vez. Que Deus te abençoe.